Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a Ivanise Esperidião da Silva Santos. Ela é presidente e fundadora da Associação Mães da Sé. Olá, Ivanise, tudo bem? Tudo bem, minha querida. Ivanise, como é que surgiu esse projeto Associação Mães da Sé? Esse projeto, ele nasceu há 25 anos, a partir do desaparecimento da minha filha, Fabiana Esperidião da Silva, que desapareceu em 23 de dezembro de 95. Na época, ela tinha 13 anos e saiu de casa por volta das 20 horas, acompanhada de uma outra coleguinha que morava a 300 metros de distância da nossa casa. E elas foram na casa de uma outra colega que estava fazendo aniversário naquele dia, só que não tinha festa. Elas foram lá simplesmente dar um abraço de feliz aniversário na colega. Cumprimentaram a colega e voltaram para casa. No retorno, cada uma seguiu em direção à sua casa, que eram direções opostas. E foi nesse trajeto que a minha filha desapareceu. Quando ela saiu, eu não estava em casa. Eu havia saído, logo que eu cheguei, que eu percebi que ela não estava, eu perguntei para minha outra filha, cadê a Fabiana? Ela disse, mãe, ela foi ali na casa da Damares com a Luciana, que hoje é aniversário da Damares. Elas foram lá dar um beijo de feliz aniversário e ela já volta. Eu ainda questionei com a minha filha, por que você não foi com ela? Ela disse, mãe, ela não foi sozinha, já ela está aqui. E aí, logo em seguida, começou a cair uma chuva muito forte. Eu deduzi que ela estaria esperando a chuva passar para voltar para casa. Aquela chuva foi aqueles temporais de verão. E quando a chuva parou um pouco, eu peguei um guarda-chuva e fui até a casa da menina que estava com a minha filha. Porque eu deduzi que ela estava esperando a chuva passar para vir para casa, que era o óbvio. Quando eu cheguei lá, eu bati palma e falei, eu vim buscar a Fabiana. Ela disse, a Fabiana já foi embora, tia, faz tempo. Eu falei, como se ela não chegou em casa até agora? E é um caminho reto. Não tinha como ela fazer outro trajeto. Eu morava numa rua paralelo à antiga Estrada Velha de Campinas, que hoje é a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que é uma avenida muito movimentada, é uma via de mão dupla. E de onde a menina disse que elas se separaram, não dá mais do que 120 metros de distância até a entrada da minha rua. Eu morava no número 104 da Rua Nova Araçá. E aí eu voltei para casa. Logo em seguida, a mãe da garota que estava com ela chegou junto com a menina e a irmã. E aí eu formei um pequeno grupo e fomos à procura da Fabiana em todas as ruas de acesso, as ruas próximas de nossa casa. O primeiro lugar onde eu fui me certificar se realmente ela tinha ido foi na casa da colega que estava fazendo aniversário. E aí a mãe da menina falou que sim, que elas passaram lá muito que rapidamente por conta da chuva que estava se formando e que elas nem chegaram a entrar, que elas cumprimentaram a amiga no portão e já voltaram para casa. E essa busca foi de umas 10 horas da noite até as 2:30 da manhã. Quando eu já tinha esgotado as minhas buscas, eu acordei o pai dela e falei para ele, nós temos que ir na delegacia, porque a Fabiana desapareceu. Eu nunca tinha ido numa delegacia de polícia. E, na minha inocência, eu achava que quando eu chegasse na delegacia, eu ia ser prontamente atendida, né? Que o delegado ia fazer a ocorrência da minha filha. E, para minha surpresa, quando eu cheguei na delegacia, o delegado olhou para mim com uma calma muito grande e disse para mim, volta para casa, mãe. Isso é coisa de adolescente. A sua filha deve estar com algum namoradinho por aí. Até o dia amanhecer, ela já voltou para casa. E aí eu disse para ele que a minha filha não tinha hábito de ficar na rua até tarde da noite, que eu não tinha conhecimento que a minha filha tinha namorado, que ela só tinha 13 anos,
Ele disse para mim: mãe não conhece filhos, não, senhora. Os filhos na frente dos pais, eles têm um comportamento. Os pais virou as costas, o comportamento deles é totalmente diferente. E ainda falou assim: ainda mais as menininhas de hoje. Você há de convir comigo, amiga, que há quase 26 anos atrás, uma adolescente de 13 anos não tinha a mesma expertise que uma adolescente de 13 anos tem hoje. Nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos WhatsApp. Só quem tinha telefone celular era pessoas que tinham um certo poder aquisitivo. As avenidas não tinham sistema de câmeras para fotografar os carros, as casas não tinham sistema de segurança de câmera. Então, tudo isso dificultou a busca pela minha filha. E por mais que eu argumentasse com aquele delegado, não houve acordo. Ele disse para mim: volte para casa, se até amanhã a sua filha não aparecer, a senhora vem na delegacia. E eu saí dali e continuei procurando a minha filha pelos hospitais da região onde nós morávamos e nas delegacias para saber se não tinha dado entrada de alguma ocorrência de atropelamento, de violência, de estupro nos hospitais. E o dia amanheceu e eu voltei para casa e continuei perguntando para outras pessoas se alguém tinha visto minha filha conversando com alguém ou sendo abordada por alguém, e as pessoas falaram que não. Já era dia 24 de dezembro, e aí, umas 10 horas da manhã, eu voltei na delegacia. Por que a minha insistência de ir na delegacia? Porque eu achava que, a partir do momento em que fosse feito o boletim de ocorrência do desaparecimento da minha filha, a polícia começava a procurar. E quando eu cheguei na delegacia, já estava de plantão uma delegada, e ela foi muito mais arrogante, e ela disse para mim: você não sabe que tem que esperar 24 horas? Eu disse para ela: doutora, eu já ouvi esse argumento essa madrugada, e eu só saio daqui quando a senhora me atender. Porque eu tinha essa ilusão que a polícia ia procurar minha filha a partir do momento que fizesse a ocorrência. E aí ela me deixou de castigo lá esperando por umas 3 horas, depois ela me chamou, falou pro escrivão: faz a ocorrência dela, assinou o boletim, me deu a minha cópia e disse para mim: a partir de agora, a senhora procure a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que é a delegacia que vai investigar o desaparecimento da sua filha. Aquilo foi um balde de água gelada. Era dia 24 de dezembro, a delegacia não estava funcionando. Dia 25 também não, e eu continuei procurando pela minha filha, nos hospitais, nos IMLs, nas ruas, espalhando fotos com cartazes dela por todos os lugares que eu passava. No dia 26, eu já tinha percorrido praticamente todos os hospitais da capital, hospitais e IMLs, e aí eu cheguei na delegacia por volta das 4 horas da tarde, e o boletim de ocorrência da minha filha não tinha chegado ainda na delegacia. Eu estava com a minha via em mãos, aí 2 investigadores vieram conversar comigo, e assim, durante 3 meses, eu procurei a minha filha sozinha. Porque naquela época, ninguém conhecia esse fenômeno do desaparecimento de pessoas. A sociedade não conhecia esse problema, a mídia também não falava sobre o desaparecimento, ele era um problema totalmente invisível e abstrato. E durante 3 meses eu fiz uma busca solitária pela minha filha. De dia eu ia procurar minha filha nos hospitais, nos IMLs, e à noite eu ia para as ruas. Te confesso que eu cheguei à beira da loucura, porque eu não aceitava viver sem a minha filha, como não aceito até hoje. E aí um dia, uma colega minha de faculdade me ligou e me passou o telefone de uma entidade que tinha no Rio de Janeiro, que trabalhava com todo tipo de violação de direitos da criança e do adolescente. E eu cadastrei minha filha nessa instituição. E logo em seguida, depois de umas 3 semanas, eles me ligaram falando que a escritora Glória Pérez ia colocar dentro da novela Explode Coração depoimentos de mães que tinham seus filhos desaparecidos. E me convidaram para participar da novela. Quando eu fui participar da novela, foi junto comigo uma outra mãe, que é a Vera. Por coincidência, as nossas filhas chamam-se Fabiana e desapareceram com a mesma idade. A minha filha tinha 3 meses de desaparecida, a dela tinha 3 anos. Quando chegamos no Rio, tinha 72 mães para gravar a novela Explode Coração.
E numa conversa informal com aquelas mulheres, nós descobrimos que já tinha um grupo formado, constituído como Mães da Cinelândia. Era assim que elas eram mostradas na novela, porque elas se reuniam nas escadarias da Cinelândia todas as segundas-feiras. E numa conversa informal com aquelas mães, perguntamos àquelas mães como nasceu aquele grupo. E elas nos falaram que foi criado um grupo com 3 mães e ele foi aumentando gradativamente a cada semana. Até que a Glória Pérez tomou conhecimento daquele grupo de mães, sentou com aquelas mães, começou a ouvir a história delas e como ela faz em todas as suas novelas, ela aborda um problema social. E na novela Explode Coração, ela colocou o tema desaparecimento de pessoas. Eu gravei a novela, eu confesso a você que eu saí dali com uma expectativa muito grande no sentido de encontrar a minha filha através da novela, porque só tinha 3 meses do seu desaparecimento. O meu apelo ia passar numa novela, estava tendo uma audiência muito grande, na maior emissora de televisão. Então, as chances de eu encontrar minha filha era praticamente que automático. Gravamos a novela numa semana, na semana seguinte foi ao ar o meu apelo. Não veio nenhuma denúncia da minha filha. E aí, no dia seguinte, eu fui procurada por 2 jornalistas de 2 grandes jornais de circulação aqui de São Paulo. Elas queriam saber como eu fui parar na novela. E aí eu expliquei para elas e eu aproveitei aquele momento e eu falei da minha busca solitária durante aqueles 3 meses que eu investigava o desaparecimento da minha filha e passava as informações para a polícia. E fiz um desabafo. E no último parágrafo da minha entrevista, eu coloquei que se alguém estivesse passando pela mesma situação que eu, quisesse me ligar, coloquei o telefone à disposição. Não sei se foi a melhor ou a pior coisa que eu fiz. Só posso te dizer que no dia seguinte, o telefone começou a tocar por volta das 8 horas da manhã e ele não parou mais até hoje. Eram pais, eram mães, eram filhos, eram irmãos, eram familiares procurando por seus desaparecidos. E aí as pessoas perguntavam quando e onde me encontrar. E nos anos 90, você deve se recordar que era na Praça da Sé que havia os grandes atos e manifestações da sociedade civil. E eu sempre via a Praça da Sé como sendo o palco dessas manifestações. E como as Mães do Rio se encontravam nas escadarias da Cinelândia, eu marquei com aquelas famílias de nos encontrarmos nas escadarias da Catedral da Sé. Dia 31 de março de 96, quando eu cheguei na Praça da Sé, aquelas escadarias estavam repletas de ponta a ponta, de mães, de pais, de familiares procurando por seus desaparecidos. E a partir daquele dia, nasceu um movimento denominado como Mães da Sé. O nome Mães da Sé não fomos nós que escolhemos. A imprensa em peso estava lá para noticiar o nascimento de um movimento. E todas as notícias que foram faladas sobre o nascimento desse movimento falavam: nasceu em São Paulo um movimento de mães que procuram por seus filhos desaparecidos, as Mães da Sé. E assim a gente começou uma luta. A partir daquele dia, eu percebi que eu não estava mais sozinha. E eu transformei a minha dor numa luta, não só pela minha filha, mas por mais de 11 mil pessoas que já passaram pela minha vida ao longo desses 25 anos de trabalho. É uma luta solitária. O desaparecimento no Brasil, infelizmente, ele é tratado com uma invisibilidade muito grande, com um descaso muito grande. Eu classifico o desaparecimento de pessoas como uma das maiores violações de direitos humanos, porque nós vivemos a dor da incerteza. Nós não tivemos sequer o direito de enterrar os nossos filhos. Não sabemos o que foi feito com eles. E a dor do desaparecimento, ela é 1000 vezes pior que a morte. Nós que somos mães, nós não estamos preparadas para enterrar um filho. A morte, ela sempre nos pega de uma forma de surpresa, despreparada. Mas quando acontece uma fatalidade, que você perde um filho, seja por um acidente, por uma doença, seja de que forma for que aconteça essa morte, você encerra ali um círculo da vida.
tem todo um trâmite. Você faz um velório, você enterra o seu filho, você sabe que ele está naquele local e que ele não vai mais voltar. O luto da morte, ele tem um tempo que eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe. Os primeiros meses dói muito, é muito difícil. Com o passar do tempo, o que você guarda é uma saudade sadia dos momentos bons que você conviveu com aquela pessoa. Agora, a dor do desaparecimento, ela é um martírio, porque você vive a dor da incerteza de não saber o que aconteceu com o seu filho. Se está vivo, por que ninguém nunca o viu? Se está morto, cadê o corpo? E assim, não existe uma investigação contínua no caso do desaparecimento. Porque desaparecer não é crime, então não existe uma investigação contínua. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. A entrevistada de hoje é Ivanise Esperidião da Silva Santos, que é presidente e fundadora da Associação Mães da Sé. Não existe uma investigação contínua no caso do desaparecimento. Porque desaparecer não é crime, então não existe uma investigação contínua. Quando você chega numa delegacia, o delegado ele já tem a opinião dele formada a respeito do que aconteceu. No caso da minha filha, o delegado disse para mim, volta para casa que ela está com algum namoradinho, porque ela era uma adolescente de 13 anos. Se é criança, a alegação deles é que fugiu de casa pela fome, pela miséria, por maus tratos. Se é adulto, saiu de casa por livre e espontânea vontade. Então, para cada caso, eles têm uma opinião formada. E a nossa dor, ela é uma dor solitária, porque nós, mães, somos as únicas pessoas que nunca vamos acostumar a viver sem os nossos filhos. As outras pessoas, elas retomam a sua vida. Agora, a mãe é a pessoa que mais sofre. Você vai se definhando, psicologicamente falando e fisicamente. O desaparecimento, ele também causa a morte dessas mães. 17 mães e 2 pais que morreram por conta do desaparecimento dos seus filhos. Começaram com uma depressão, depois essa depressão foi se transformando em outro tipo de patologia. Eu tenho uma mãe que se suicidou, tenho 2 mães que morreram de câncer e as outras morreram com o mesmo problema, ou parada cardíaca ou infarto fulminante. Ou seja, o coração é o órgão mais afetado. E assim, ou você aprende a conviver com essa dor ou você enlouquece ou morre. Eu tive que aprender a conviver com essa dor porque eu cheguei num limite em que eu fui parar em um hospital porque eu não comia, eu não dormia, eu procurava minha filha de dia e de noite. Quando eu comecei esse trabalho, eu estava com 36 quilos. Eu estava só pele e osso, porque se alguém me falasse assim, Ivanise, você precisa comer, porque senão você vai morrer. Eu dizia, como que eu vou comer sem saber que a minha filha está comendo? Até que eu fui parar num hospital. E o médico disse para mim, olha, mãe, a única pessoa que pode lhe ajudar é você e mais ninguém. Você tem 2 opções, ou morrer ou continuar procurando pela sua filha. Mas você é a única pessoa que pode se ajudar. Eu fiquei 5 dias internada naquele hospital. Eu estava com um grau de desnutrição muito grande, porque eu só tomava medicação, antidepressivo, calmantes, e mesmo assim eu não dormia. E quando eu saí daquele hospital, eu saí dali determinada a juntar todos os caquinhos que haviam se quebrado e continuar procurando pela minha filha. Porque até então eu falava, eu vou morrer sem a minha filha. Não vou conseguir viver sem ela. Mas a partir dessa experiência, eu tive que escolher e aprender a conviver com essa dor. Nós vivemos um dia de cada vez, amada. Mas não é fácil. Não é fácil. O tamanho dessa dor é quem vivencia ela. E as pessoas acham que com o passar do tempo, a dor vai amenizando. Não. Com o passar do tempo, a ferida ela vai se abrindo cada vez mais. É uma dor, é uma ferida que não cicatriza. É uma dor que não tem remédio. É um luto inacabado. Mas nós somos irmanadas pela mesma dor, que é a dor da perda, pela mesma esperança de encontrar uma resposta. O que nós queremos é uma resposta, seja ela qual for, seja positiva ou negativa, mas nós precisamos dessa resposta. O Estado nos deve
recebe essa resposta. E somos unidas pelo mesmo amor, que é o amor de mãe. E mantemos acesa a chama da esperança de um reencontro único, mesmo sem saber o dia e a hora que ele possa acontecer. Então, não é fácil, mas nós temos que aprender a conviver. Ou você aprende a viver um dia de cada vez. Para mim, cada dia é uma esperança que se renova. Cada dia que eu levanto, eu agradeço a Deus por mais um dia de esperança que se renova, na certeza de que a hora que eu menos esperar, Deus vai trazer a minha filha de volta. Deus vai me dar essa resposta. Porque contar com a ajuda do Estado não adianta, porque os nossos filhos para o Estado, eles são apenas um número. Os nossos filhos fazem parte apenas de uma estatística. É assim que o desaparecimento é tratado. Em São Paulo, nós estamos na cidade mais rica da federação e nós não temos políticas públicas de amparo aos familiares de desaparecidos. Quando você perde um filho, você tem uma série de perdas consequentemente. Você perde a saúde. Quantas mães perderam o trabalho por conta da busca por seu filho? O pai do seu filho, que deveria ser o seu companheiro nessa busca, nessa luta, o meu marido foi embora 7 anos depois do desaparecimento da minha filha. A filha não era só minha, mas existe aquela pessoa que ela enfrenta o problema com você e tem aquela que foge. Então, tem muitas mães que foram abandonadas por seus maridos em decorrência do desaparecimento de seus filhos. Então, a gente tem uma série de perdas consequentemente. Se você entrevistar 10 mães de desaparecidos, você vai ver que pelo menos 9 delas têm vários problemas de saúde. Pressão alta, problema cardíaco, diabetes. Esses são os maiores problemas que acometem essas mães. É pressão alta, é depressão, principalmente problemas cardíacos. O que a Constituição fala sobre pessoas desaparecidas? Legislações voltadas para o desaparecimento, nós temos algumas legislações, mas não são cumpridas, né? Não são cumpridas. Elas só existem no papel, mas elas não são aplicadas. Leis que já existem há 15 anos, que é a Lei de Busca Imediata, que é uma lei voltada só para criança e adolescente, ela já está em vigor há 15 anos e ela não é cumprida. Recentemente, a Lei 13.813, que é a lei que obriga a regularização do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que ela foi sancionada em março de 2019 e nada disso foi feito até agora. No papel, ela é linda. Se ela fosse aplicada, diminuiria muito a angústia, a espera por resposta, facilitaria muito o trabalho da polícia, mas não é cumprida. Por que não é cumprida? Porque não existe interesse. Porque a população que é vítima do desaparecimento, vamos dizer, 99% das pessoas que desaparecem no Brasil são de uma classe social muito pobre. São famílias de classe C e D. Para o Estado, os nossos filhos, eles fazem parte apenas de uma estatística, seja aqui ou em qualquer lugar do Brasil. A omissão, o descaso, o abandono é o mesmo com as famílias. Essa é a nossa realidade. Nós estamos muito atrás de países muito menores e muito mais pobres que o nosso. Nós estamos atrás da Colômbia, nós estamos atrás do México, que tem uma outra visão sobre o desaparecimento, que tem um cadastro unificado de pessoas desaparecidas, que fazem um trabalho fantástico, e são países bem mais pobres e bem menores que o nosso país, que é um país com mais de 200 milhões de pessoas, e é uma realidade muito triste. Em 2020, desapareceu 62.587 pessoas no Brasil. E em São Paulo, desapareceu 18.342 pessoas. Mas aí a pesquisa diz que diminuiu 15% por conta da pandemia. Eu não acredito, eu acho que esse número ele é muito maior, porque eles fazem o levantamento baseado nas ocorrências, mas eu acredito que esse número ele seja bem maior. E como ficou a situação dos desaparecidos na pandemia?
A pandemia, ela dificultou também as buscas pelos nossos desaparecidos, porque vários órgãos que trabalham com desaparecimento ficaram meses sem atender as famílias. E as famílias ficaram sem poder procurar por seus filhos por conta do isolamento social, por conta das mães que perderam o emprego na pandemia. E aí tem a questão econômica, socioeconômica das famílias que são de baixa renda. Então, isso dificultou muito e diminuiu o número de pessoas desaparecidas. Na minha opinião, é uma das maiores violações de direitos humanos é o desaparecimento no nosso país. Eu gostaria de saber se ao longo desse tempo de que você está à frente dessa associação Mães da Sé, qual foi o resultado de busca dos desaparecidos? Vocês conseguiram encontrar pessoas desaparecidas por meio dessa associação? Sim, em 25 anos de trabalho, a gente tem 5.312 pessoas encontradas. É um trabalho de formiguinha, mas essas pessoas só foram identificadas através da divulgação dos rostos dessas pessoas em algum lugar. Quando nós começamos esse trabalho, há 25 anos atrás, nós não dávamos conta da quantidade de empresas que nos procuravam para divulgar a foto dos nossos desaparecidos. Com o passar do tempo, esse número ele foi diminuindo cada vez mais. Hoje, a ferramenta de busca que nós utilizamos são as redes sociais, que têm nos ajudado bastante, e através do nosso site. Mas eu vou te falar uma coisa, amada. Eu vejo a minha filha em cada uma dessas pessoas que eu consegui devolver para suas famílias. Até mesmo aquelas que foram encontradas sem vida. Eu tento conscientizar essa família que a sua busca chegou ao fim. Que a partir daquele momento, ela vai fazer um enterro digno para o seu filho que não está mais desaparecido, que foi encontrado, não da forma que ela esperava, mas chegou ao fim da sua busca. Ivanise, você poderia deixar um telefone de contato para alguma pessoa que queira falar sobre esse assunto com você? Sim, o nosso telefone é o 011-3337-3331 ou o 99826-3991. É só entrar no nosso site mãesdacé.org.br que lá tem os telefones e os e-mails de contato. Eu agradeço a Ivanise Esperidião da Silva Santos, que é presidente e fundadora da Associação Mães da Sé, bater um papo aqui no Multidom. Obrigada, Ivanise. A sua luta é triste, mas ao mesmo tempo ela é inspiradora, de alguém que ama muito o seu filho. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço para você. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.